Oiê, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata Feliciano e sejam todos bem-vindos ao Recraftando. Você já imaginou transformar um simples pote de vidro usando apenas esmalte de unhas? Nada de primer, nada de tinta PVA, spray, cola branca, cola quente, somente o esmalte? E mais, será que existe uma forma diferente e criativa de aplicar esmalte no vidro que ninguém tenha mostrado ainda? No vídeo de hoje eu te convido a descobrir comigo se é possível criar uma peça única, linda e cheia de charme usando apenas o que muita gente tem esquecido no fundo da gaveta. Vem ver o resultado dessa experiência que eu tenho certeza que você vai se surpreender e se inspirar. E eu vou fazer uma pintura invertida nesse pote. E como se trata de uma pintura invertida em vidro, ao invés de começar pintando o fundo do desenho, a gente começa pelos detalhes que vão aparecer na frente do vidro. Vocês podem usar um pinta-bolinhas para aplicar o esmalte, mas como eu sei que nem todo mundo tem isso em casa, eu vou improvisar com um pedacinho de palito de madeira. Eu cortei um pedaço que passa pela boca do vidro e assim eu vou aplicando o esmalte como vocês estão vendo aí. Esses serão os miolinhos das nossas flores. Como vocês estão vendo aí, eu fiz vários miolinhos por todo o vidro e aguardei a secagem. Isso é muito importante, gente. Sempre aguardem a secagem de uma fase da pintura antes de passar para a próxima. Agora é a vez das pétalas. Eu vou fazê-las com um balão de festa. Eu vou amarrar a pontinha do balão com barbante, virar o balão do avesso, enchê-lo de ar e amarrar a outra ponta. Assim, eu terei o meu aplicador de esmaltes. E para aplicar o esmalte é bem simples, eu escolhi aqui duas cores. Eu vou colocar a mais clara no centro da flor e a mais escura nas bordas das pétalas. Desta forma, eu destaco o miolo da flor, que foi feito com o esmalte preto. É como trabalhar com carimbo. Eu molho o balão no esmalte e pressiono no vidro, transferindo o desenho. E eu já sei que tem muita gente que vai falar assim, eu já vi isso. Eu tenho certeza que você já viu. Essa técnica ela é antiga, mas eu ainda não tinha visto ela sendo aplicada ao esmalte. E confesso que foi uma surpresa para mim também. Foi uma delícia trabalhar essa técnica no esmalte. Eu achei que o material do balão ia ficar grudento em contato com o esmalte, mas isso não aconteceu e as impressões ficaram lindas. Vale um like, não é mesmo? Está curtindo a ideia? Então mostre seu apoio ao canal. Curta e compartilhe esse vídeo para espalhar a inspiração. Deixe um comentário aqui embaixo, quero saber o que você achou. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Aqui você encontra vídeos novos toda quarta e sábado às 18 horas. Muito obrigada a todos que já fazem parte dessa comunidade incrível e se você chegou agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu aguardei essa parte da pintura secar e o próximo passo é fazer o fundo. Para bem da verdade, ficou tão bonito que nem precisaria de fundo. Mas eu gosto de ir além, sabe? Eu acho legal mostrar a técnica e deixo a critério de você aí que está me assistindo escolher até onde você faria esse projeto, que cor você usaria, porque eu acho que essa que é a beleza da arte, né? A liberdade de criar, de fazer algo único. Tirar da cabeça um sonho e ver ele tomando forma. Nossa, gente, eu tô poética demais hoje. Vamos voltar pro trabalho que dá mais certo. Eu tô cortando aí uma bucha vegetal para aplicar o esmalte com o glitter. Eu gosto muito da textura dessa bucha, mas se você preferir um outro tipo de bucha, você fica à vontade para experimentar. Notem que eu aplico o esmalte entre as flores. Evitem passar um esmalte sobre o outro, porque o esmalte ele tira o esmalte, certo? E você não vai querer desmanchar suas flores, então tome muito cuidado com isso.
Aguardei o esmalte com glitter secar e agora eu vou aplicar o último fundo, que será um mix de esmaltes claros. Eu aproveitei várias cores clarinhas que eu tinha por aqui e com uma outra bucha vegetal eu vou fazer a aplicação dos esmaltes. Façam isso sem esfregar, com a mão bem leve para não estragar o que já foi feito. Eu não vou fechar o fundo, certo? Eu quero esse efeito manchado mesmo. Como ela vai ser uma lanterna, eu quero que a luz passe pelo vidro. E o acabamento que eu escolhi para a boca do vidro foi o esmalte que eu usei na borda das flores. Eu passei uma fita crepe para proteger a área que eu não vou pintar e apliquei o esmalte com o próprio pincel do vidrinho. Ou seja, até agora tudo que foi usado no projeto não é necessariamente material de artesanato. E essa foi a proposta desde o início. Criar algo que até quem não tem habilidade artística em materiais de artesanato em casa conseguiria fazer. Essa ideia ela é perfeita para decoração de festas em ambientes externos. Imagine como essas lanternas ficariam lindas em um jardim, ou em uma versão menor com vidros menores, decorando as mesas dos convidados. Fica aí uma dica. E se você quiser parar por aqui, tudo bem, mas eu vou acrescentar essa passamanaria com uma fita de cetim na boca do vidro. E eu não vou usar cola quente porque não há necessidade. Assim, se eu enjoar dessa peça de decoração, é só retirar. E aí está ela. Eu estou muito feliz com o resultado. Eu me desafiei e acho que consegui finalizar o projeto como eu havia planejado. Lembrando que aqui é apenas uma ideia. Eu aproveitei os esmaltes vencidos que me foram doados, mas vocês podem fazer com a cor que vocês quiserem e com os materiais que acharem melhor. Ah, e vocês estão vendo esse garrafão aí? Tem vídeo dele aqui no canal. Eu vou deixar um link na descrição deste vídeo aqui e também um card nas telas finais para o passo a passo dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e fiquem com Deus.